Pit Stop CBN com Ricardo Barbosa. Ricardo chegando e as dúvidas dos nossos ouvintes sobre as luzes que aparecem no painel de um carro. Quem é que já não passou por uma situação como essa? Tem aquelas que são mais fáceis, são mais comuns. A gente já até falou do parte 1, né? Na última segunda-feira, Ricardo. Agora tem outras que só consultando o manual ou o mecânico, não é mesmo? É verdade, Fernanda, é verdade. Bom dia, nossos ouvintes. Hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto aí que parece ser um negócio simples, mas é o painel do carro, Fernanda, que acaba se comunicando com o motorista, né? Isso. Porque ele está ali dirigindo aquela coisa toda e aí muitas vezes acende uma luz, ele não percebe e isso pode danificar algo mais grave no motor, até mesmo um óleo de freio. E por isso que a gente vai falar um pouquinho, voltar algumas coisas que eu vejo que são importantes, né? Como, por exemplo, Fernanda, as luzes. Então você tem a luz amarela, a luz vermelha e a luz azul. A amarela, ela não tem tanta... não é tão grave, não é? Mas é necessário que o carro seja levado na oficina. Então vamos lá. Algumas luzes vermelhas que aparecem, amarela que aparece muito, é aquela luzinha da injeção eletrônica. Essa está dizendo que o carro tem uma anomalia, tem um defeito. Às vezes o carro começa a falhar, você botou um combustível que está com cisco alguma coisa ou precisa fazer uma manutenção, o carro começa a falhar. Essa luz, Fernanda, é a primeira que vai acender quando o carro começa a dar um problema. Então é necessário que você leve para uma oficina. Já tem a luz vermelha, essa você deve parar imediatamente para evitar danos no motor, né? E isso pode aumentar muito o risco. Então, um exemplo, acendeu a luz vermelha do óleo. Poxa, tem que parar o carro, verificar o nível de óleo, ou então a bomba a bomba do óleo não está jogando bem o óleo, não tem uma boa lubrificação interna no motor. Consequentemente, você vai ter um gasto maior caso você continue rodando com esse carro. Por quê? Vai estourar um motor, pode partir uma biela. Aí partiu uma biela, talvez alguns ouvintes já aconteceu isso com ele, vai ter que trocar o bloco do motor por completo. Então não é só fazer a retífica do motor. Você tem que comprar um motor, Fernando. O negócio começa a ficar mais grave, né? Então, como é que fala mesmo no popular aqui, Doc? O motor fundiu. Fundiu, acho que é isso. Não é isso? Bateu o motor, Patrícia lembrou aqui agora. Bateu o motor, é isso aí, Patrícia. Bateu o motor fundiu. É o que a gente escuta. É o que a gente tem mais medo, né? É verdade. É o que eu digo sempre para os nossos ouvintes aqui no nosso programa da CBN. Não pode faltar água e óleo. Então você aí está com seu carro, não está com tanto recurso para você poder fazer a manutenção numa oficina e vai esperar mais um mesinho, você está preocupado, vai lá, confere o nível de óleo, sempre com carro frio. Desce até a garagem ou até o estacionamento, onde está o seu carro, leva um pedaço de guardanapo, alguma coisa assim, puxa a vareta, aquela ali você não considera, limpa a vareta, coloca de novo no lugar, puxou, tem lá a marcação, nível mínimo e nível máximo. E essa é a hora. O carro não pode estar inclinado, ele tem que estar na posição certinha, ali você consegue ver se seu carro está com óleo ou não. A outra coisa é o nível de água, que também é muito importante. Não faltando água, não faltando óleo, você vai ter um carro para muito tempo e você vai gastar bem menos numa oficina. Ok? Ok. Outra e aqui, coisa, quando Fernanda, o óleo desaparece, ele foi para onde? Muito bem, boa pergunta. Ele pode subir de duas maneiras. Uma delas é com vazamento, que você consegue detectar. Eu tenho para o meu carro sempre na mesma garagem. Não está pingando? Ótimo. Beleza. Então, o teu carro não tem vazamento. Mas, às vezes, ele não tem vazamento e ele começa a dar fumaça lá atrás. Mas eu não observo essa fumaça. Nunca observei essa fumaça. Ele pode estar dando essa fumaça, você não está vendo, né? Às vezes a postura da condição que você está no carro, o retrovisor, o cano de descarga está um pouco para baixo, você acaba não vendo. Ele vai queimando através do motor. Isto é, ele já está, chamado no popular, já está passando óleo. O anel de segmento começa a passar óleo e esse carro começa a queimar óleo. Então, caminhão a gente vê muito isso.
Muitas vezes o carro está com os bicos com problema, o caminhão está com problema no seu motor, e aí ele vai queimando aquele óleo, você vai ficando com aquele cheiro ali atrás do caminhão, esse carro está precisando fazer motor. Ou então precisando fazer um serviço nos bicos ali que deu problema. Então aquele carro que está na frente da gente mandando aquela fumaça escura, já é o problema do óleo? Pode ser um problema no motor ou pode ser um problema nos bicos, não que estão regulados. Aí o carro dá um excesso, porque aquele carro é a diesel, né? Então ele também dá um pouco de fumaça. Então fiz essa comparação só para lembrar aí como é que mais ou menos essa fumaça. Mas hoje os carros, Fernanda, eles estão muito bons. O motor hoje, eu estou já há um tempo no setor, nós chegamos a abrir motor de carro com 30 mil quilômetros, 40 mil quilômetros, 70 mil quilômetros. Hoje um carro roda 200, 300 mil quilômetros e você não precisa abrir um motor. Os motores estão muito bons, a tecnologia está muito boa. Desde que você faça as manutenções corretas, você vai ter carro para muito tempo. Isto é, o anel de segmento ali é o primeiro que vai embora e começa a se desgastar no cilindro do motor, na parte interna. Ele tem uma durabilidade muito melhor, o aço é muito melhor, a estrutura do motor hoje é muito melhor. Então, os motores hoje, eles não dão tanto problema quanto no passado. Outra coisa, Fernando, que aconteceu, muita pergunta que eu tive aí no particular, as pessoas pedindo, explica um pouco melhor sobre essa luz do EPC, que tem esse tipo de carro. A Volkswagen, Fernando, tem essa luz, é uma característica dela. Você que está dirigindo um Fox, ou então um Gol, que fabricou muito, foi campeão de venda por muitos anos, a geração 3 e geração 4 e o Fox, ele tem uma luzinha EPC, é central eletrônica. E ela acende, são alguns modelos especiais da Volkswagen. Quando ela acende, indica um problema na central eletrônica. Então o motorista deve levar esse carro imediatamente para uma oficina ou se programar para ir na oficina para fazer o diagnóstico. É necessário passar o aparelho, é necessário fazer a manutenção desse carro, não é? E ela acende dessa maneira. Então muitas pessoas acabam me perguntando, poxa, essa luz da EPC é mais para esses carros. Como também tem, essa Fernanda, aí é daquelas que tem que ir no manual, né? Então já estou dando essa dica aqui no programa. EPC, você vai ligar o carro, ela vai aparecer, hein? Mas depois quando você desligar o carro, quando você virar a chave, ela aparece. Você virou ela um pouco mais, o motor funcionou, todas essas têm que desaparecer. Todas as lâmpadas têm que desaparecer. É claro que algumas vão ficar ligadas, como por exemplo, o cinto de segurança, você não colocou ainda. Aí ele tá ali, acesa. Botou o cinto, apagou. A porta aberta, nós não falamos semana passada. Essa coisa da porta, parece um negócio simples, mas ela ajuda muito. Às vezes uma porta traseira, uma criança não fechou bem a porta. Às vezes você está com as 4 portas fechadas, a luz continua acesa, é sinal que tem um problema na tranca. Pode ser na tranca, pode ser no sensor da tranca. Em alguns carros, Fernanda, você tem que trocar a tranca inteira. Porque você fechou, ela tem o primeiro, tem o segundo estágio, você bateu a porta, ela não está fechando bem e você tem que trocar, às vezes, a tranca por completo. Então, muito interessante. Eu tenho o Paulo aqui falando o seguinte, me ajuda aí, gente, luz amarela de bomba de posto que não apaga nunca. Muito bom, Paulo, boa. Olha só, essa luz amarela, o que acontece? O marcador teu está com problema ou a boia está com problema. Pode ser duas coisas. Geralmente é a boia. Lá no tanque tem essa boia que marca, ela já deve ter dado defeito. Aí se você me perguntar, não estou dizendo que é o seu caso, tá? Mas às vezes a pessoa anda com muito tempo com o carro na reserva. Reserva. Essa boia, ela estraga, ela danifica. E mesmo depois você vai encher, ela vai ficar com essa lâmpadazinha acesa. Tem que levar no eletricista ou na oficina de confiança, trocar essa boia ou observar essa resistência dessa boia. Se não for a boia, aí passa a ser algo mais complicado que é no painel. O painel é mais complexo e mais caro. Show. Tem o Alex agora, vamos ouvir. Fernanda, fala para ele também a luz importante, uma luz vermelha que acende também, é a luz da bateria. O carro não está gerando a bateria também, aí ela acende a luz no painel, a luz da bateria. Muito bom, Alex. Obrigado pela tua participação aí no nosso programa. Olha só, essa luz, quando ela não apaga, é o alternador. O alternador, ela não está gerando para carregar a bateria suficientemente. Então é necessário que você faça o quê? Vá a uma oficina de confiança ou um eletricista para que ele possa fazer a medição.
tem várias lojas também de bateria que ele faz a medição ali. Então ele mede para você de maneira rápida, ele só vai abrir o capô, vai pegar um equipamento, vai fazer a medição e vai dizer assim, olha, o alternador não está gerando, é necessário fazer a manutenção. O que pode ser no alternador? Pode ser uma coisa simples, pode ser uma escovinha do alternador, algo simples, está no início, você vai lá, manda fazer essa manutenção e essa luz com certeza ela vai apagar. A bateria, ele tem que acender no primeiro momento, mas logo depois que você virou a chave e fez o carro funcionar, ela tem que apagar com certeza. E a última pergunta é do Ronilson. Eu tenho um Versa 2019, tenho dificuldade para pegar, só que não acende luz nenhuma no painel. Um Versa, dificuldade para pegar. Olha, o Versa já é uma tecnologia mais avançada, ele não tem problema, esse carro tem que pegar. Eu diria o seguinte, vai para a oficina e pede para verificar os bicos, sistema de injeção. Esse carro, ele bateu, ele pegou, ele tem que pegar na hora, não tem jeito, tá? Então, é necessário que você vá observar, porque você está gastando mais combustível e você pode danificar alguns outros problemas aí no motor, como o arranque, por exemplo. O Bendix do arranque, você vai ficar forçando todo o tempo até ele pegar. Outro detalhe, se também o Bendix do motor de arranque tiver com problema, ele demora. Então ele gastou um pedaço do dente do Bendix, você vai virando, até que ele chega numa posição e pega de novo. Pode ser o motor de arranque também, tem que checar. A luz que todo mundo conhece é a luz do combustível, né? O combustível tem um detalhe interessante, Fernanda, talvez muitos dos nossos ouvintes aqui não saibam. Você sabe por que tem uma setinha, Fernanda, lá na bombazinha de combustível de vários carros? A grande maioria tem? Então você imagina aquela bomba de combustível e uma setinha. Você já viu? Nunca vi. Então, tem alguns carros, Fernanda, que tem uma setinha do lado direito ou do lado esquerdo. Você, nosso ouvinte, que está aí dirigindo agora, está nos dando essa audiência maravilhosa, dá uma olhada no painel. Tem lá uma setinha para o lado direito ou para o lado esquerdo. Isso é um indicativo que você tem que parar o teu carro ou para o lado direito ou para o lado esquerdo para facilitar na hora da manutenção, isto é, do abastecimento. Então, quando você chega lá no posto de combustível, você tem que, se você estiver para o lado direito, você tem que parar no teu carro numa posição, porque a portinhola do combustível está daquele lado direito ou do lado esquerdo, para o cara não poder passar a mangueira, arranhar o teu carro, arranhar ali aquela mangueira pelo para-choque ou então por cima da tampa traseira. Essa é uma dica para como você estacionar no posto de abastecimento. Eu falei que era a última, mas chegou mais uma. Vamos responder então? Vamos lá. O David tem uma luz do freio de mão, que é também muito conhecida, mas tem pessoas que andam por mais de 10 quilômetros sem se tocar que ela está acesa e que o freio de mão está puxado. É verdade, David, não é só isso. Além do freio de mão que vai queimar a cinta, que é chamado de lona de freio, e vai dar aquele cheiro de carro queimado, né, de borracha queimada. Pode ser também, ficar atento, pode ser falta do óleo de freio. Então, quando aquela luz também acende, ela pode ser freio de mão, que você logo de imediato acionou o freio de mão à tua direita ali, com a mão direita, baixou ele apagou. Se ele não apaga, pode ter um sensorzinho ali, pode ser o sensor que está com defeito ou faltando óleo lá no reservatório. Se tiver faltando óleo no reservatório, consequentemente tem um vazamento em uma das rodas. Uma daquelas 4 rodas tem um pequeno vazamento que você tem que checar, que também é importante que verifique, porque é um item de segurança. Faltou óleo de freio, vai faltar freio com certeza. Fernanda? Oi. Semana passada o Luciano fez uma pergunta aqui, fez uma colocação sobre o ACC. Luciano, que está nos ouvindo, você está certo. Realmente ele deu a dica aqui do piloto automático, do controle de cruzeiro e o adaptativo. Ele está perfeito na colocação dele. Parabéns, é isso aí, Luciano. É o ACC, é o quê? Ele falava, é aquele controle de estabilidade. Ele falava o seguinte, é que não tem em todos os carros, pois o controle adaptativo do carro mantém a velocidade escolhida, mas também diminui quando o carro da frente reduz. É verdade, ele tem um sensor ali que ele reduz, o carro da frente reduziu, ele reduziu também, o carro da frente acelerou, ele acelerou também. Já o piloto automático controle de cruzeiro, ele não é adaptativo, ele apenas mantém a velocidade. Bom, eu vou para meia hip naquela pista maravilhosa, eu quero colocar 80 km por hora, 90 km por hora. Eu vou lá, regulo 80, 90, tiro o pé do acelerador, ele vai a 80, 90. Tem uma ladeirinha, ele mantém 80, 90. Né? Então, esse é o piloto automático, que é chamado de controle de cruzeiro. E aí ele também acende no painel quando ele está acionado. Ok?
Ok, e o Augusto, ó, um Gol 1.6. Às vezes ele tá parado lá no ponto morto e fica oscilando a aceleração. Isso é normal? Augusto, o que acontece? Não é normal. Você está parado, ponto morto, botou o carro ali tranquilo, ele não tem que ficar balançando, você sentindo, ele está falhando o cilindro. Consequentemente, pode ser velas, pode ser cabo, é necessário dar uma checada. Qualquer mecânico vai lá, ele passa o aparelho, vai dizer, olha, está precisando trocar um cabo. Às vezes de 4 cabos tem um com defeito. Às vezes de 4 velas tem uma com defeito, ela já precisa ser trocada. É o ideal que você troque o jogo, porque é perigoso, passa a centelha, tem um combustível ali vazando, não é legal. Então, pode ser cabo, pode ser vela. A princípio é isso aí. Ou um bico sujo, uma pequena sujeirinha que pegou num daqueles bicos, teu carro deve ser 4 cilindros, um daqueles bicos, automaticamente é só fazer uma limpeza de bico, teu carro vai ficar 100%. Faça logo para não gastar combustível. Isso consome combustível. Ricardo, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, maravilha. Esses nossos ouvintes sempre nos ajudando aí tá fazendo esse programa maravilhoso e respondendo todas essas perguntas. Espero ter atendido tem mais, a todos. viu? Mas em virtude da propaganda eleitoral que começa daqui a pouquinho, a gente responde na próxima segunda os que estão chegando agora. Maravilha, forte abraço.